pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre arte. Por que uma criança na educação infantil precisa aprender arte? A arte na educação infantil é vista como possibilidade. Possibilidade de aprender, possibilidade de se ressignificar, de se reinventar e possibilidade de expandir o seu pensamento. Muitas vezes nós, professores ou até mesmo os pais, prendem a criança num contexto de até onde ela pode ir com a arte. Por exemplo, quando a criança desenha, nós temos uma mania, um costume muito feio de perguntar para a criança o que você desenhou aqui, né? E alguns professores ainda têm esse método que eu particularmente não acho positivo, que é escrever o que a criança desenhou, né? Faz algo, você desenhou aqui uma árvore, o professor escreve a árvore. Isso não é legal. Por que não é legal? Porque a criança, você está limitando a criança. Trabalhar a arte é dar a possibilidade da criança ir muito além disso. Além de uma simples árvore verde, além de uma simples nuvem azul, de um sol amarelo. Quando nós vamos trabalhar com cores específicas com a criança, é uma coisa. Mas quando nós vamos trabalhar arte, é necessário deixar que a criança trabalhe tudo o que ela tem dentro de si. Que ela se entenda, que ela se expresse. Na arte, a criança coloca tudo aquilo que ela está sentindo. E é importante também que a criança, ao observar um quadro, um artista, uma obra, ela entenda que a pessoa que desenhou ou que pintou aquele quadro, ela expressou um sentimento naquela obra. Pode ser um sentimento de alegria, um sentimento de tristeza, mas é necessário que a criança se reinvente e entenda tudo o que foi depositado naquela arte. Seja uma escultura, seja uma pintura, né? Isso é muito importante na educação infantil. Trabalhar com arte na educação infantil é dar liberdade à criança. Que ela explore, que ela brinque com as cores, com os traços finos, traços mais grossos, traços pesados e leves. Isso é muito importante na educação infantil, certo? A criança precisa aprender a se expressar através da arte. Você, pai e mãe, e também nós, professores, precisamos estar atentos como que a criança reage quando ela está trabalhando com a arte. Se ela é feliz, se ela não gosta, se ela quer ir além, porque às vezes a gente acaba engessando a criança quando ela está trabalhando com o material, por exemplo, com a tinta, com o pincel, e isso não é legal. Ou quando a criança faz uma releitura, uma obra, e o professor vai e conserta, coloca os seus traços naquela obra. Então aquela obra deixa de ser da criança, né? Então nós adultos temos que nos policiar nesse sentido. Deixar a obra da criança, deixar que ela se expresse quando ela está trabalhando, tá bom? Quando estamos trabalhando com arte, nós não podemos trabalhar com normas, regras impostas à criança. Temos que deixar que ela trabalhe livre, que ela coloque aquilo que ela quer colocar, aquela cor, aquele traçado, aquela maneira. Isso também é uma dica bem legal. O artista que nós vamos trabalhar e conhecer nessa nossa atividade de hoje é o artista plástico Romero Brito. Alguns grupos não gostam de trabalhar com Romero Brito, né? Outros grupos já gostam de trabalhar com Romero Brito porque suas obras são bem contemporâneas, são coloridas e têm uma particularidade bastante peculiar que é própria dele, né? Traçados coloridos, e na educação infantil a gente gosta muito de trabalhar com as cores. Por isso que o artista que eu escolhi é o Romero Brito, tá bom? Então, a professora mandou para vocês uma obra de Romero Brito, que é A Maçã, tá bom? Esse artista é bastante conhecido por etiquetar, por colocar as suas obras coloridas em várias estampas, em vários produtos, né? Ele já fechou alguns contratos com a Natura, com a Coca-Cola, e é um artista assim bem colorido, né? E bem atual também. Então eu escolhi A Maçã para vocês estarem pintando, fazendo uma releitura da obra dele, tá? Nossa, professora, mas existem pessoas que vivem assim na pintura? Sim.
Por isso que é importante o aluno vicentino também aprender isso, né? As várias profissões, as várias maneiras de sobreviver. E um artista, ele vive da arte sim, né? Ele pode viver da música, que é uma ramificação da arte, da pintura, das esculturas, também é uma forma de se viver, né? De tirar o seu sustento. Faça uma atividade bem bonitinha que está lá na folha. A professora vai explicar para vocês agora como que a professora fez a sua atividade. Não precisa fazer igual a professora e nem usar os mesmos materiais. Você pode estar fazendo com tinta, pode estar fazendo com giz de cera ou com a canetinha ou lápis de cor, como você quiser fazer, tá bom? Essa é uma atividade livre, a professora vai mostrar como eu fiz e depois vocês vão poder fazer a de vocês. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá pessoal, a aula de hoje nós aprendemos um pouco mais sobre os artistas contemporâneos, né? Então na nossa proposta nós precisamos mostrar para as crianças um pouco sobre esses contextos, né? Sobre os pintores, autores, obras de arte, né? E pintores da atualidade, contexto. Mas quando que essa obra de arte foi feita? Então, Romero Brito é um artista plástico, um pintor da atualidade, né? Muito famoso pelas suas obras coloridas, né? Então, assim, ele pega os objetos e transforma de uma maneira alegre, e isso é muito legal. Então, a professora escolheu para vocês estarem trabalhando o artista Romero Brito, tá? E a obra de arte escolhida é a maçã. Então, eu mandei para vocês aí, ó, vocês vão estar observando. E como que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer uma releitura da obra de Romero Brito, mas usando as características do pintor, tá? Então, não precisa fazer igual essa pintura, igual a pintura maçã que ele pintou, mas você vai usar a técnica que ele usa. Qual que é a técnica que ele usa, professora? Vejam que a maçã, ele desenhou a maçã e dividiu a maçã em vários pontinhos, né? Várias partes. Então, você vai colorir usando... Pessoal, vocês vão usar a técnica que ele usa, tá? Então, qual é a técnica que ele usa? Ele pinta com tinta, né? Mas nós vamos estar utilizando ou a canetinha, que vocês estão vendo aí, ou o lápis, tá? E a técnica é a seguinte. Cada parte da maçã que foi dividida aqui, ele vai pintar de uma cor, de um jeito, tá? Então, eu vou fazer a minha maçã aqui, mas você pode estar fazendo da maneira que você quiser. Apenas uma dica importante. Se vocês forem utilizar a canetinha ela não pode ser passada muitas vezes no mesmo lugar, porque ela fura. Ela umedece a folha e fura, tá? Então, se você vai pintar de canetinha, você vai fazer o seguinte, ó, vou mostrar aqui no cantinho. Aonde você passou uma vez a canetinha, você não pode vir e passar de novo em cima, ó, senão ela vai furar. Então, passou ali do lado, ó, passou, você tem que ir sempre passando em outros lugares para não furar, tá bom? Se você for fazer de lápis, pode pintar normalmente, tá bom? Eu vou estar utilizando as canetinhas, tá bom? Vamos lá?
Ok? Agora, vou fazer esta parte, tá? Para fazer essa parte, a professora vai usar o rosa para fazer as flores, o vermelho para fazer o miolo, tá? E o azul. Vocês vão ver que vai dar um colorido bem bonito. Vocês podem estar fazendo de outra forma, tá? Vamos lá. Outra dica é vocês pintarem sempre de dentro da pintura para fora. Então, se aqui tem 3 espaços, ó, 1, 2, 3 espaços. Então, vocês vão pintar do pequeno, do detalhe pequeno para fora, tá? Então, para fazer o miolinho, a professora vai estar usando o vermelho. Olha lá, pessoal. Não tem problema se ficar assim entre a pintura e esses risquinhos, tá? Não tem problema. Agora, esta parte aqui, ó, para dar um contraste, para ficar bem vivo, eu vou estar utilizando o amarelo e o roxo, tá? Para ficar bem vivo. Então, eu vou utilizar o amarelo e também vou estar utilizando o roxo. Mesma coisa, pinta as bolinhas primeiro para depois pintar a parte de fora.
Esta parte aqui, pessoal, a professora vai estar usando o vermelho, tá? Para ficar a cor da maçã mesmo. Ó, pessoal, às vezes pode ficar assim no meio alguns risquinhos, mas não tem problema, tá bom? Essa é a atividade pronta, tá? Essas outras partes aqui não precisa vocês pintarem, eu quero só a fruta, tá? Só a maçã mesmo, tá bom? Depois que vocês terminarem de pintar, vocês vão recortar e colar no caderno de desenho, tá bom? A professora já mostra para vocês recortado e colado, tá bom? No caderno de desenho tem uma etiqueta escrito assim, ó, obra de artes, autores e contextos, obra de Romero Brito. Vocês vão recortar a maçã e colar aqui. Eu já mostro para vocês para ver como que ficou, tá bom? Pessoal, depois de recortada a maçã, ela vai ficar assim, ó, tá? Vocês vão estar passando a cola na peça, na maçã, e depois vão colar no caderno de desenho, tá bom? Vamos lá? Vai ficar assim, ó, tá? Então, nessa etiquetinha que vocês estão vendo aí, ó, obra de arte, autores e contextos, Romero Brito, vai ficar assim, tá bom? Essa é a atividade do dia de hoje. Um abraço, espero que vocês tenham gostado.